É uma pergunta de Nando-san. Mestre, tudo é fluxo, mas qual sua origem? Uma vez eu fiz essa pergunta para meu mestre, e da seguinte forma: como surgiu o primeiro karma? Como surge o primeiro momento no universo, o primeiro movimento que criou algo? Hoje, em termos de física teórica, nós consideramos que 13,8 bilhões de anos atrás aconteceu um evento chamado Big Bang. E isso seria a origem. Mas isso não importa para nós budistas. E quando eu fiz essa pergunta para meu mestre em um mundo, qual é a origem do primeiro karma? Como surgiu o primeiro karma? Ele respondeu: quando você descobrir, me conte. Porque para o sofrimento, para o que nós vivemos agora, isso não é importante. Eu posso fazer muitas especulações teóricas a respeito das irregularidades ocorridas logo após o Big Bang e que aparecem até hoje sob a forma de chuviscos numa tela de televisão, como a radiação de fundo sobrevivente daquele grande momento. Mas tudo isso pode ser muito interessante em termos de física teórica, mas não resolve nosso problema agora, nossa mente, a origem do nosso sofrimento, a origem das nossas insatisfações, a origem da nossa dificuldade para sermos felizes. E esse é que é o assunto do budismo. É uma pergunta de William, de Criciúma. Monge Gensho, qual o significado da frase a mente comum é o caminho, que costuma aparecer em textos da tradição Zen? Nós costumamos pensar que toda essa elaboração teórica, os raciocínios científicos, como os que eu acabei de expor ainda há pouco como um exemplo, são um caminho de compreensão e de sabedoria. Mas, na verdade, a mente comum é a mente que não faz considerações a respeito dos fatos e não os complica. Eu poderia dizer, eu pego minha xícara e bebo água. Mas essa água é, na realidade, H2O. É hidrogênio e oxigênio. É uma água muito antiga. Ela provavelmente chegou na Terra bilhões de anos atrás, sob forma de fragmentos de cometas. E isso criou essa quantidade de água que temos na Terra, e essa água aqui já transitou em muitos lugares, já foi mar, já foi rio, já foi chuva, já passou dentro de animais, já foi urina de baleias ou camelos, e agora eu estou bebendo. Tudo isso pode ser verdade, mas isso não é beber água. Toda essa compreensão sobre a química, sobre a biologia, sobre o trânsito da água no meu corpo, como ela desce no meu esôfago, vai até o meu estômago, vai até o duodeno, é absorvida no sangue, transita pelas células. Tudo isso é interessante. Mas a mente comum, a verdade é que beber água é muito bom. Colocar água na boca, sentir seu sabor, engoli-la, sentir a hidratação dela no seu corpo. Essa é a mente comum. A outra é uma mente muito complicada.
A vida é simples. Nós é que complicamos. E ao complicar a vida, nós criamos muitas angústias, desejos, ambições. E por isso, sempre se repete. A mente comum é o caminho. Ao beber água, simplesmente beba água. Se você pensar, já foi urina de camelo, aí talvez a água até mude por causa da sua mente. Então, não é necessário cogitar sobre todas essas coisas e ter uma mente complexa. A mente comum é o caminho. É isso mesmo. Outra pergunta, Monja Soda. Ok. Sensei, recentemente o senhor gravou um vídeo sobre conspiradores. Gostaria de saber suas orientações de como devemos nos portar frente a estas situações, quando mesmo a prática de zazen parece insuficiente para não nos irritarmos diante dessas situações. Seria este um sintoma de uma falha da nossa prática? Gachou. Douglas de Concorde. Qualquer irritação e desconforto em relação ao que acontece no mundo é manifestação de nossa emoção. Né? Nós nos deixamos mobilizar pelas situações, pelo que os outros dizem, pelas teorias, pelas afirmações, pelas ideologias, por todas essas coisas. É frequente que budistas deixem se levar pelas emoções que essa turbulência da vida provoca. Mas quando você se deixa levar pelos ventos, pelas turbulências, você deixou de ser tranquilo. Você deixou de navegar, você começou a se afogar. No mesmo mar em que a pessoa comum se afoga porque se debate, o místico flutua. É o mesmo mar. São corpos semelhantes. As condições são todas iguais. Mas a agitação é que faz com que você afunde. Se você for capaz de relaxar e ficar na superfície respirando, você pode até descansar sobre as águas. Mas se você se agita, não. Então é uma falha real da nossa prática nos deixarmos envolver pelas turbulências do mundo. Nós podemos observá-las, compreendê-las, analisá-las, podemos até ter posições, podemos expressar essas posições, mas não precisamos nos agitar, não precisamos nos irritar. Até porque elas são transitórias, impermanentes, e tudo que hoje parece muito significativo, amanhã não será. E passado o tempo suficiente, tudo será esquecido. Algum dia desses, alguém me falou sobre governantes, e eu perguntei a ele, você tem raiva de Floriano Peixoto? Ele disse não. Eu digo, pois é, mas Floriano Peixoto, eu moro na cidade de Florianópolis. Ele esmagou uma rebelião aqui, a cidade chamava-se Desterro. E a esmagou com fuzilamentos, até hoje nos fortes aqui, tem paredes com marcas das balas dos fuzilamentos ordenados por Floriano Peixoto. E para esmagar melhor a cidade rebelde, ele ordenou que a cidade mudasse seu nome para o nome dele, presidente da República, Floriano. E aí a cidade passou a se chamar Florianópolis. Todos hoje pensam que tem alguma coisa a ver com flor, mas não tem que ver com Floriano Peixoto. Por quê? Porque Floriano Peixoto está esquecido, completamente esquecido. E Florianópolis hoje parece um nome bonito, não é? Então, os eventos que nos irritam, nos revoltam,
eles só têm sentido quando são lembrados. E essas coisas todas que hoje nos inquietam, passado tempo suficiente, serão completamente esquecidas. Assim como a história de Floriano, de Florianópolis, foi esquecida. Nós temos tempo para mais uma pergunta, ou duas, Monja Sodô. Ok. É uma pergunta de Gabriel San. Sensei, se o som do sino é originado na mente, o que dá origem à mente e à compreensão das coisas? Aquilo que nós chamamos nossa mente é simplesmente o funcionamento dos agregados. Nós temos contato, percepção, sensação, formações mentais e consciência. Quando temos consciência, temos os 5 agregados aqui, consciência é o 5º. Quando temos consciência, nós temos uma mente funcionando. Essa mente existe porque existe esse funcionamento. Não é nada mais do que isso. Lembre, não é a mente que sobrevive, a mente é um subproduto da operação mental. O que subsiste é o karma, é o movimento, a nossa onda no universo. Ela tem uma coesão e uma forma de consciência, não ligada propriamente a uma memória intrínseca. E é ela que se manifesta. Não é uma mente que se manifesta. E é a mesma coisa da pergunta anterior, não é? A mente comum é o caminho. Ou seja, a mente que não considera. Esta é que é capaz de perceber as coisas de forma pura. Aquela mente que está complicando vai fazer da água uma coisa complicada. Quando a água é extremamente simples. E a verdade da água é beber água. Outra pergunta? É uma pergunta de Silvia San. Gassho Sensei, o símbolo do Zen é um círculo como que pintado a pincel. Por quê? O que significa? Muitos significados. Os símbolos, eles têm essa riqueza. Eles podem ser vistos de muitas maneiras. É quando nós explicitamos uma maneira, nós ocultamos as outras. É como se tivéssemos roubado do aluno a capacidade de descobri-lo, né? O círculo não tem início nem fim. É uma contínua manifestação. Aquilo que é o início também é o fim. O Enso, esse símbolo, também significa a vacuidade, porque está vazio dentro, também pode significar a continuidade, a falta de início e fim, pode ser desenhado com uma abertura, porque existe uma maneira de escapar também. Então, há muitas leituras de qualquer símbolo. Se você admitir uma única, você perdeu a riqueza do símbolo. Vejam, os símbolos são a linguagem do inconsciente. Nós sonhamos com símbolos, com situações simbólicas. Então, os ritos e símbolos, os mudras, são maneiras muito ricas de transmitir conhecimento. Mas é necessário olhá-los com essa mente aberta e compreendendo que eles são linguagem do inconsciente. Mais uma pergunta, Saudação?
Sim, tem uma última pergunta, Sensei, de Josei-san. Prezado Sensei, o senhor leu os textos Upanishads anteriores ao budismo e hinduísmo. Neles falam sobre realizar um eu. Como na meditação pode surgir experiências tão opostas? Encontrar um eu ou não eu? Uma pergunta, né? O que sucede é que essa tradição védica, a tradição hinduísta, ela está concentrada no conceito de Atman. O budismo é uma rebelião contra esse conceito. É o conceito de Anatman, não há um Atman. Então, Buda, ele não é um continuador do hinduísmo. Ele é o inaugurador de uma nova compreensão. Então, o budismo não é uma continuidade do hinduísmo, mas sim uma mudança completa de perspectiva. Por isso, Anatman em vez de Atman. Foi um grande prazer estar com vocês e poder responder essas perguntas.